Mulheres em Pauta. Oferecimento Século XXI. Vestir é o gesto diário de colorir a alma. Lohane Beauty. O que toda mulher merece para realçar ainda mais a sua beleza. E Arte Pan. Sua vida com mais sabor. Delícia e arte em panificação, confeitaria e restaurante, onde você encontra, além da excelência em seus serviços, como o atendimento e respeito aos clientes, uma variedade de produtos dos mais diversos aromas, cores e sabores que se destacam pela qualidade e garantia que só a Arte Pan oferece há mais de 30 anos. São 5 lojas em Lavras, para que a família Arte Pan possa levar mais atenção e amor à sua mesa e melhor atendê-lo. Arte Pan, sua vida com mais sabor. Lohane Beauty. O que toda mulher merece para realçar ainda mais a sua beleza. Confira! Nanoblading sobrancelhas, limpeza de pele, depilação a laser, Light Shear, remoção a laser de micropigmentação e tatuagem, camuflagem de cicatriz e estrias e ainda reconstrução de areola. Lohane Beauty. Estética e beleza em um só lugar. Lavras Shopping, Sala 39, telefone 35 98882 4261. Sabe aquela frase que a gente cresceu costumando ouvir? Por trás de um grande homem ou atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? A vivência tem mostrado que a gente tem que começar a ressignificar isso. Que tal a gente começar a falar que ao lado de um grande homem, geralmente tem uma grande mulher? E para conversar com a gente sobre isso e muito mais, nós recebemos aqui hoje no Mulheres em Pauta a queridíssima Leda Maria. Tudo bem, Leda? Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, né? Já vou começar agradecendo. Um belo convite desse, né? Ser uma das suas escolhidas. Isso é um presente para mim. É um presente para todos nós você estar aqui hoje. Ah, obrigada. Leda, eu já te conheço. Sim. Há muito tempo, mas para quem não te conhece, vamos criar uma intimidade, vamos contar aqui um pouquinho quem que é a Leda. A Leda que é mamãe do Pedro e da Luísa, você vai falar sobre isso, esposa do Juliano Carvalho, é empresária, chiquérrima. Conta pra gente, Sim. Você nasceu aqui em Lavras, como que é, conta um pouquinho da Leda pra gente. Sim. Nasci em Lavras, sou de uma família lá do Jardim Glória. Tenho meus pais ainda, graças a Deus, né? Pai e mãe. E sou mãe do Pedro, da Luísa, o Pedro com 12, a Luísa com 5. Os dois são meu presente de Deus, né? Melhor coisa que eu já recebi dele na vida. Sou esposa, sim. Uma mãe dedicada, dedicada à família. Aos nossos afazeres, às nossas obrigações. Uma mãe brava de vez em quando. Faz parte. Esposa brava, mas eu vou evoluindo, né, Cíntia? Tem que evoluir, né? Sim, exatamente. E é isso. Hoje, né, ocupo meu lugar também na empresa, então sou uma empresária. Isso, sim. Sim, então essa é a Leda. Aos poucos nós vamos. Sim, vamos conhecendo. Sim. Eu te conheço desde a época do namoro, né, com o Juliano. E vocês, desde então, trabalhando um ao lado do outro, já Sim. lá na época do namoro, né? E Sim. depois aquele namoro evoluiu para o casamento e vocês continuaram crescendo ali. Como que é para você? Porque durante muito tempo, a gente vai falar sobre isso também, você continua sendo, né? Mas você foi vista como o braço direito, né, dele. E como que é pra você esse lugar de braço direito? Isso é ok? Isso pega em algum ponto? Por que eu tô te perguntando isso? E aí a gente já volta lá no que eu falei no início.
Quando eu falo que a gente vive um momento diferente de sociedade, de lugar da mulher, de evolução mesmo, desse papel, essa expressão ela perde um pouco o sentido e deve perder mesmo. Porque quando a gente fala por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, na minha visão, e com a experiência mesmo de observação e de vida, a gente está dizendo que aquele homem não é capaz sem aquela mulher. Sim. E quando a gente fala atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, é como se aquela mulher tivesse que estar sempre atrás dele. Atrás, correndo atrás, né, do que aquele homem está fazendo. Como que isso é vivido por você hoje? Né? Existe um peso de ocupar esse lugar ou você se incomoda pela talvez falta de protagonismo? E aí a gente já pega também para falar sobre o nome, né, da empresa. Vamos conversar nesse contexto. Como que surgiu, então, a questão do nome e como que isso é hoje para você? Não é peso de forma alguma. Eu não vejo como nem atrás, nem por trás, né? É como você falou, a gente anda lado a lado. Eu vejo como uma parceria. É uma parceria. É um exemplo daquilo que a gente está falando, que é o que deve ser. Sim. Então, é o que deve ser dito. É uma parceria, assim, diária, né? Sim. A gente não tem que estar nem à frente, nem nunca atrás. A gente tem que ser humilde a todo momento para dar certo, né? Ele ocupa o lugar dele lá e eu ocupo o meu lugar. Às vezes o pessoal muito me pergunta isso, como que é vocês dois lá dentro, né? Questão de ser marido e mulher. Não, né? Ele está no operacional e administrando, né? E eu tô no financeiro e administrando. Então, assim, essa separação, né, para nós foi... E aí um respeitando o outro, né? Porque aí eu falo assim, eu vou até o certo ponto quando ele me pede opinião. Sim. A mesma coisa no financeiro, né? Tudo, há uma consulta dele comigo, nada ali a gente faz, cada um por si. Né? É muito interessante. Eu não vivo essa experiência tão de perto assim. E na minha cabeça eu fico pensando, será que eu conseguiria ter essa separação? Tipo, aqui é profissional, entendeu? É muito interessante isso. Eu acho que a gente nem chegou a falar assim, eu fico aqui, você fica ali. Foi natural. Foi natural porque eu sempre gostei de papel, né, Cíntia? Eu fico brincando assim, embora eu dirijo, mas eu sempre gostei do papel, parte do administrativo, de organização, né, de tudo isso, assim, eu vim montando a empresa desde lá de trás, né? Não, eu criando te conheço da época do estacionamento. Isso. A gente negociando a nossa primeira motinha, lembra? É verdade, olha só. Olha, vocês fizeram parte de tudo, muito lindo isso. Menina, no estacionamento nós ficamos 6 anos e meio. Sim, eu lembro, o primeiro, a moto, a gente indo lá, negociar depois o Palio. Eu não me lembro qual exatamente, mas a gente sempre estava lá. Sempre era para trocar e negociar lá. Então eu lembro de vocês muito nesse momento. Na verdade, o estacionamento nós paramos, né? Na hora que a gente começou no guincho, o guincho começou a enganjar. E aí a gente viu que assim, não dava. Sim. Às vezes a gente ia buscar carro e voltava. Aí teve uma vez que a gente parou no Crossville, já montou no carro e já foi para Belo Horizonte. Sim. E de Belo Horizonte, né, a gente tocava de volta para cá à noite cansado, né? Então, assim, estacionamento também exige. Era uma coisa mais fixa que você tinha que estar ali, o outro totalmente oposto, né? Você tinha que ter dedicação total lá, não dava pra conciliar. E o guincho é a mesma coisa, né? Na época, igual você tá falando assim, quando nós começamos, o nome, o guincho foi um sonho do Juliano, ele sempre falava assim, né, tem vontade de ter um guinchinho, tudo. Foi na falta aqui em Lavras, que uma vez ele ligou, precisou de um guincho e não teve. Entendi. E aí ele teve viu ali existe uma demanda aqui, eu vou entrar aqui. É isso aí. Entendi. E aí, assim, foi uma coisa que também, ele... Né? Danado. O Júnior sempre fala isso. Que fala ele assim, teve essa visão. Menino ali... Danado, não, a gente pode falar isso, desculpa. Não, mas não é assim. Aí ele teve essa visão. Pessoa de visão mesmo. E eu, né? família de caminhoneiro, né? Exatamente, casou as duas coisas. Meu pai, eu sempre gostei de caminhão demais. Então, na hora que ele falava,
como diz, ele queria, né, para ganhar dinheiro, meu olho brilhava do lado de cá, né? De sangue, né? De sangue. De sangue. Mas nós vamos ver foto, e gente. Nós fomos lá e tiramos carteira junto, né? Sim. E até falou, né, isso com vocês aí, assim, tiramos carteira e tudo começou. Sim, a gente falou, Juliano Carvalho foi o primeiro convidado do podcast dos meninos aqui do Júnior, né, o Júnior e o Fred apresentam, Nós Também Pode. Então ele foi o primeiro convidado, radialista, empresário, amigo de longa data do meu marido, Júnior Murad. E por meio, né, dessa relação que ele já tinha, depois do Juliano namorando a Leda, eu comecei a namorar o Júnior e conheci, então, o casal. Então hoje a gente já contou a história na ótica dele e hoje a gente está aqui contando na sua ótica, né? Então, assim, o nome Juliano Carvalho já pressupõe que o protagonismo vai ser dele em que em algum momento você está ali nos bastidores. E não é assim. Vocês vivem uma experiência de profissional em que os dois têm papel de liderança. Porque a criação foi junta, né, Cíntia? Foi tudo junto, assim. Então, é igual eu te falei, né? Ele, na verdade, como se diz, o sonho era dele, vou comprar um guinchinho, né? Foi lá, deu um carro dele e até meu pai foi junto, ele contou isso aqui. Fez ele passar um aperto, queria desistir. O guincho deu problema no meio do caminho. E aí é onde ele fala que meu pai falou pra ele, larga de ser bobo, né? Que um guincho desse vai te dar 10 carros desse outro. E deixou o carro chorando. Então ele realmente teve isso. Você tá perguntando a questão do nome. O nome, assim, a gente não imaginava hoje que a gente iria chegar onde a gente conseguiu chegar, graças a Deus. E aí a gente imaginava o quê? O guincho, fazer serviço aqui na cidade, né? Ter muito serviço particular e atender muito Lavras, região. Na época o Juliano era muito conhecido já, né? Na universitária, por causa da rádio. Acho que a rádio atendia na época, se não me engano, 60 cidades. Então, né? Muitos municípios, né? Não era só uma questão local. Vocês imaginavam que vocês iam atender Lavras e região. E o nome dele era um nome de peso, já de credibilidade e tal. Só que aí, na verdade, ele contou isso também, né? O irmão dele mexia com questão de seguradora, sabia como funcionava, tudo. E ele conseguiu, na época, eu arrumava os queijos, doce, punha na mala e ele levava. Ia lá e conseguiu entrar nas seguradoras, que foi assim, os últimos praticamente. Entendi. Não abriu mais o leque e ele conseguiu, mas na raça, né, na dureza mesmo. Entendi. E conseguia cadastrar uma por uma, devagarzinho, em um ano, outro ano. E assim nós começamos. Hoje a gente atende praticamente 90% segurador, 10% particular. Entendi. Então o nome que a gente pensou seria usando já a fama dele para a gente já ser conhecido. Né? Então ficou Auto Socorro Juliano Carvalho. Entendi. Mas se fosse hoje, às vezes nem precisaria tanto, porque seguradora, o nosso nome praticamente quase que não aparece. Porque você vai atender o seguro tal. Não sei se eu posso falar nome de seguro aqui. Seguros. O merchan. Se quiserem, né? Estamos abertos. Sim. Mas aí a gente atende hoje Porto, Allianz, Liberty, né? Tudo isso. Então hoje a gente aparece. Sim, o que você quer dizer é que se vocês imaginassem que o contexto no futuro seria esse, talvez vocês tivessem escolhido um outro nome. Mas naquele momento em que vocês precisavam fazer um marketing e já aparecer no mercado, era o Auto Socorro Juliano Carvalho. Eu achei tão interessante, a gente tem sempre uma prévia, a gente quer aqui. Então. Que você falou que o pessoal nem sabia direito o que era essa questão de auto-socorro, não sei o que, e achava que... Eu achei isso muito engraçado. O que é o nome, né? Exatamente, porque a gente só tinha o auto-socorro Zebrão. Então as pessoas ligavam e como que era? Não só tinha ele, mas assim, o Zebrão era muito conhecido. O Hélio sempre foi muito conhecido. Então, assim, ele tinha mesmo, né, desempenhava um papel aqui em Lavras gigantesco. Sim. E na época, quando a gente começou, o pessoal ligava e perguntava, tem Zebrão? Aí eu falava, vocês foram desconstruir isso aí. Muitas vezes eu falava, você precisa de guincho? Tenho, né?
Guincho, gente. Juliano Carvalho. Guincho, Juliano Carvalho. Mas aí, assim, depois também acabou que, né, o Zebrão parou e depois veio a falecer. Então, assim... Mas tinha a gente tem um respeito muito grande por ele. Era um lado ruim também, né? Porque eles é que carregavam os carros quando, tipo, blitz. Nessa época, acho que quando a gente entrou, ele não estava muito só na polícia, não. Ele ainda atendia seguradora também, sabe? E depois ele migrou mais para a polícia. Assim, eu não tenho certeza, né, Cíntia? Eu tô falando que a gente ficava sabendo na época, né? Então, assim, foi isso. Realmente, ele começou a ir mais, né, polícia ali. Depois eu não tenho certeza, mas acho que ele atendia Camargo Correia, empilhadeira, outros segmentos, né? Sim. E aí nós entramos aí em seguradora e aí foi crescendo, né? Depois a gente vai falar sobre essa trajetória. Só voltando um pouquinho na questão do atrás, por trás ou ao lado. Por que eu acho importante a gente falar sobre isso? E assim, com isso a gente humaniza a questão e mostra que nós também passamos por isso, que eu tenho certeza que isso é a realidade de muitas mulheres. Pode representar um peso esse lugar de ser a fortaleza daquele homem. Em determinado momento isso pode cansar, estressar, você pode falar, não quero, porque realmente em determinado momento isso é muito bom, que você, né, nossa, olha o papel que eu represento, olha como eu sou importante na vida daquela pessoa, né, na vida da minha família ali, falando em marido e filhos. Nosso papo aqui é sobre negócios, empresa, mas estendendo um pouquinho esse papel que a gente representa. Só que tem os dois lados. Tem um lado em que você, nossa, bacana, só que tem um lado que isso se torna tão pesado, tão presente, que você vai abdicar muitas vezes de coisas em nome de ser aquela pessoa e segurar as barras ali de ser aquela pessoa, aquela fortaleza. Né? Às vezes vai cansar, às vezes a gente não vai estar afim, existe isso. E a gente precisa pensar sobre isso também. E se permitir estar aberta a falar, não, peraí, nesse momento não quero. Você vai... Por quê que eu falo isso? Porque o projeto de uma empresa em conjunto, o projeto de uma família, projetos em conjunto são para serem tocados em conjunto. Cada um ali... Gente, assiste o podcast, o último agora, do Nós Também Pode. O Wellington, do buffet, o Wellington, o chefe, e a esposa dele, a Jo. Um beijo, Jo. Um beijo, Wellington. Que sabedoria daquela mulher. A gente estava comentando isso, né? Depois você assiste, ontem passou bem tarde. Mas ela falando isso, ela tá ali para o que deve mas em determinados momentos em que ela enxerga que, não, ele tem que passar por aquilo para ele amadurecer, pastar mesmo ali, porque aquilo ali é dele e ele vai ter que passar, ela vai não, é dele, ele vai ter que passar por aquilo. E, por outro lado também, ela reconhece e exerce isso na vida deles, não, peraí, nós somos um casal, mas antes de tudo eu sou um indivíduo, eu sou um ser humano e eu tenho as minhas vontades, né, as minhas crenças, as minhas necessidades e tudo bem, cada coisa tem o seu devido lugar. Né? Então, só colocando isso um pouco nessa perspectiva pra gente pensar mesmo, pra gente se permitir que isso não se torne um peso e seja sempre um lugar gostoso e de parceria que você vai ter vontade de tocar aquilo ali. Porque a partir do momento que se torna um peso ou que um começa a chegar no outro um rival, um adversário, acabou. Você não tem sentido mais, você concorda? Não, mas aí com a gente, graças a Deus, não acontece isso, não. Nossa, isso é muito bom, né? Não, é realmente uma parceria mesmo. Outra coisa que a gente não consegue enxergar do jeito que você está falando, assim, a gente enxerga quando as pessoas falam. Nossa, vocês, né, igual eu já ouvi, vocês é uma potência, é isso. A gente não vê isso. Vocês são vocês a coisa que foi acontecendo, né, assim, vai fazer 14 anos no final do ano agora.
E assim, há 14 anos atrás, hoje eu enxergo mais como uma gratidão, Cíntia. Totalmente grata por tudo que, assim, eu já passei até aqui, né? O que eu penso, assim, quem era Leda lá atrás, há 14 anos, Sim. né? Quando a gente tinha estacionamento de carro, não tem vergonha de falar. Não, isso a é gente juntava dinheiro. A história das pessoas é muito linda. Na moedinha, né? E juntava o dinheiro, moedinha por moedinha, num porquinho, para ir para a praia uma vez por ano. Isso, assim, 2 anos antes do guincho começar. A gente juntava o dinheiro. E eu vou te falar, vou mandar até um abraço aqui, não sei se eu posso. Pra quem você quiser, pessoas. Um beijo pra Joyce, pro Leandro, que na época... Joyce queridíssima, Joyce, a gente quer Joyce para conversar sobre tudo isso que eles estão fazendo também, os projetos. Joyce e Leandro, eu lembro do Leandro lá porque com o porquinho era nosso. Olha. Nós 4 juntávamos dinheiro no porquinho. Vocês juntavam dinheiro, hoje é só resort. Então. All inclusive, tá, gente? Já fui, mas não é só, não, Clara. Não, e eu falo isso com orgulho quando eu olho para vocês, com por isso que eu tô te falando que a gente tem gratidão, sabe? E eu amo, é o conteúdo que eu mais gosto realmente, é o podcast, esses que contam as histórias, e isso que a gente faz aqui, porque eu acho que é muito inspirador. Porque por que você não enxerga que você deu esse salto? Que não foi um salto, foi degrau por degrau. Então hoje eu vejo que eu tô trabalhando, não é peso. Sim. Eu tô trabalhando, né? E o Juliano tá trabalhando. Tem essa cobrança um do outro, esse peso. É um projeto de casal, de parceiros, nós vamos tocando, de vida, de e a vida vai acontecendo. Sim. E o dia a dia vai passando, de vez em quando muito, né? E assim, você estressa. Sim. Hoje, graças a Deus, nossa empresa está muito bem montada. Como eu, né, até comecei a te falar aqui, eu consegui montar o administrativo e consegui fechar. E do ano passado para cá, que nós temos um programa. Eu não tinha programa, eu trabalhava com planilha. Nossa, entendi. E ia casando tudo. Quantos funcionários, colaboradores? Então, na média de 10 que nós temos, né? Aí são os motoristas, ali no administrativo é você. Na média de 8, a gente tenta manter assim, mais ou menos. E 2 no escritório, né, na recepção, recebendo acionamento. Então, tudo eu fazia sozinha antes. Não tinha, né? Igual hoje a gente tem, né? Os ajudantes lá, no caso, também parceirão nosso. Não, é lindo demais, né? Porque você carrega pessoas, né? Vocês carregam pessoas com famílias, vocês, né? famílias. Olha famílias. A responsabilidade de vocês, né? De trazer junto e estar ali. E era uma pergunta também, né? Essa liderança compartilhada, né? É muito interessante. Você tem que observar e praticar muitos valores, né? O que pega ali pra vocês? Vocês fazem questão, falam, não, disso aqui a gente não abre mão. Tipo, de valores mesmo com os seus funcionários ali. Pagamento de funcionário. Eu posso bater no peito e falar, nunca atrasei um pagamento. Vocês sabem que isso faz muita diferença. Graças a Deus. É o ganha-pão daquela pessoa. Porque até eu falo assim, né? Todo dia que eu vou na igreja, eu sempre vou lá na Nossa Senhora, né? E aí eu peço pelos nossos funcionários, eu peço pelas famílias dos funcionários. Porque eu falo que não adianta o motorista sair e tá longe daqui, Cíntia, e acontece alguma coisa na casa deles. Sim. Como que fica isso? Você pode dar um suporte, você pode ir lá buscar, você pode falar, não põe a mão que eu vou te buscar. Mas até eu sei buscar, a pessoa já veio desesperada. Sim, com né? certeza. Então eu sempre tive isso comigo, assim, ó, eu oro por eles e pelas famílias. Por eles e pelas famílias. Não, isso é um reflexo do que você vive. Porque você sabe a importância de você estar com a família estruturada. Sim, nossa. Né? Que é a nossa base. Eu falo por mim também. Eu sempre peço... Tanta coisa para acontecer, né? Não muito, porque assim... gente, pode acabar tudo. Se você tiver com a sua família ali, o seu cerne... A Jo também falou isso, gente. Nossa, foi maravilhoso ela contar. Eu acho realmente isso muito inspirador. Ela falando que no início, né, eles têm uma história muito peculiar. E ela falando que no início eles não tinham TV e jogavam dominó à noite e a diversão deles era aquela.
E só que não se perderam, né? A essência, né? A essência. Estão ali, hoje tem um buffet, são empresários. Fantástico, assim, né? Fantástico, porque quando você sabe o valor que é o que eu tô te isso falando, tem. né? Assim, de muita gratidão. Nossa, se você pensar há 16 anos atrás, há 15 anos atrás, né? Como que a gente fazia para ir numa praia? Aí a gente juntava esse dinheiro, onde eu tô falando, né? Que eu mando um beijo pra Joyce, pro Leandro, que são meus amigos demais. E assim, na época a gente era junto, no porquinho para pagar a gasolina. Ai, que legal. Olha como que isso fica, né? Como né? lembrança. E quantas vezes a gente saía daqui, né? E comprava, fazia as compras aqui para não ficar tão caro lá. E isso, depois, né? Acho que eu faço isso até hoje. Inclusive, fazer compra aqui para levar. Mas sem necessidade, né, Cíntia? Total. Umas maminhas, né? Voltamos esses dias com tudo. Com tudo, porque a gente ia ficar no apartamento e tal. Eu olhei e falei assim, não tinha necessidade. Não tinha. Mas na época era isso, era mesmo a questão assim de controle. Sim. Quanto que a gente tinha dinheiro, né? Nós tínhamos tanto para gastar, Sim. então nós vamos levar tanto, vai custar tanto, quanto nós vamos ter de combustível, né? O custo do combustível e quanto mais ou menos cada um vai gastar ali por dia. Sim. Era isso, sim. Não, era nada isso. contra quem nasce herdeiro, nossa, bênçãos e sejam felizes, mas sim. não tem um valor isso, não tem um gostinho. É o que eu tô te falando. Eu consigo ter eternamente, ser eternamente grata, assim, né, a Deus mesmo, porque o caminho não foi fácil, Sim. né? A gente já teve fases difíceis, né, no guincho, da gente chegar ao ponto de não ter dinheiro para pagar um boleto. Então, assim, porque o que acontece? O guincho tem muitos serviços que você não fez o serviço, você não realizou, você não tem a despesa, né? No nosso caso, não. Eu tenho uma despesa fixa ali, que é independente. Entendi. O guincho saiu ou não, a única coisa que eu não vou gastar é o combustível. Entendi. Porque o restante, né? Nós temos que ter seguro de toda a frota. E então, são, assim, exatamente, você não consegue abrir mão disso. rastreadores. E se eu começar a te falar aqui, isso vai ter dó, viu, sim? Não, é só admiração. Então Aqui, é isso. Se não, funcionar, lindo né, demais. Cíntia? Na pandemia a gente segurou todos, Não, graças não falo a em pandemia, Deus. não. Eu falo que período terrível, né? Dos empresários, muito né, Leda, difícil. sobreviver a isso e... Eu cheguei no momento de chorar, fiz uma reunião lá, né? E falei com eles. Nós estamos juntos, nós vamos junto. Se Deus quiser, nós vamos conseguir passar juntos, sem sair ninguém. E assim foi. Ai, que benção. Graças a Deus. Só vai aumentando a minha admiração. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Tá joia. Delícia e arte em panificação, confeitaria e restaurante, onde você encontra, além da excelência em seus serviços, como o atendimento e respeito aos clientes, uma variedade de produtos dos mais diversos aromas, cores e sabores que se destacam pela qualidade e garantia que só a Arte Pan oferece há mais de 30 anos. São 5 lojas em Lavras, para que a família Arte Pan possa levar mais atenção e amor à sua mesa e melhor atendê-lo. Arte Pan, sua vida com mais sabor. Lorraine Beauty. O que toda mulher merece para realçar ainda mais a sua beleza. Confira! Nanoblading sobrancelhas, limpeza de pele, depilação a laser, Light Shear, remoção a laser de micropigmentação e tatuagem, camuflagem de cicatriz e estrias e ainda reconstrução de areola. Lorraine Beauty. Estética e beleza em um só lugar. Lavras Shopping, Sala 39, telefone 35 98882 4261. De volta aqui com Mulheres em Pauta, num papo muito legal com a minha querida Leda. Obrigada. Muito bom mesmo, pra gente conversar um pouquinho sobre esse papel nosso. Qual que é esse lugar quando a gente tem uma parceria com o nosso marido, seja em casa ou trabalhando junto? Por trás de um grande homem, atrás de um grande homem ou ao lado?
ao lado. Já chegamos a essa conclusão com a nossa vivência e é sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. Vou aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, que são, assim, fenomenais. Muito obrigada, de todo o coração, por acatarem, por comprarem essa nossa ideia e estarem aqui com a gente, né? A Arte Pan, tem uma em cada cantinho aqui de Lavras, padaria, tem de tudo. Esses dias eu tava andando ali no Perimetral, falei, vou entrar para ver se tem. E tinha antepasto de berinjela. Eu falei, não, só aqui mesmo que eu ia achar. Restaurante ali também no Perimetral, fantástico, né, Arte Pan. Lohane Beauty, que tem um espaço ali no Lavras Shopping com uma técnica revolucionária para sobrancelha, que eu pensei que fosse pelinhos, que ela implantava, e não. Chama Nanoblend, é uma técnica assim super boa para fazer, né, os retoques na sobrancelha. E Século 21, investindo aqui sempre nos nossos encontros, com a loja física aqui em Lavras, entrega também para todo o Brasil. Um beijo para as meninas da Século, um look mais lindo que o outro. Meu coração dói quando eu tenho que devolver no outro dia. E hoje nós viemos combinando, né? E hoje, assim, a conexão, eu falo que conexão é tudo, né, gente? Quando a Leda chegou aqui, eu falei, as meninas também estão na conexão, na vibe olha o tom aqui, tom sobre tom. Maravilhoso esse conjunto aqui da Século, arrasaram, amei. Lindo. Leda, então a gente já falou sobre tanta coisa aqui, mas eu queria te perguntar se você, nessa parceria, né, que vocês têm, nesse papel seu mesmo ali de protagonismo, se existe uma proximidade mesmo no dia a dia ali no trabalho, ele fica ali, porque você falou que você cuida mais do administrativo e ele vai mais pro operacional. Existe muito contato ali, porque isso também pode ser uma dificuldade, né? Como que você lida com essa questão de trabalhar junto e depois viver junto? Então, na verdade, nós nunca tivemos muito contato diário, todo dia, 24 horas ali. Nunca. Quando a gente iniciou, né, era um guincho só, né? A gente rodava junto, a gente começou junto, um ia, um vinha, e aquela parceria, dormia no posto dentro da cabine junto, né? Passava os medos nos postos de gasolina de madrugada junto. Sim. Então, assim, gente, um ia e um via literalmente, tá? Ela dirige o caminhão. Sim. E aí, quando, depois disso, que eu fui pro escritório, né? E aí comecei a montar as planilhas, na época, à mão, né? Imprimia no Word. Sim. Serviço por serviço, de um em um, somava no final do mês. Era assim. E aí eu comecei a ficar muito dentro, mas ele continuou fazendo muito serviço. Entendi. Ele continuou quando a gente teve nosso primeiro funcionário, nosso segundo funcionário. Eu parei quando o Pedro veio, eu, né, mesmo grávida, eu ainda dirigi até quase o final. Só quando o Pedro veio que eu pisei no freio. Fiquei um período ainda, né? E muitas vezes também, Pedro na cadeirinha, o Pedro para outra pessoa que eu tenho que mandar um beijo, um agradecimento aqui para minha irmã, né? Que é meu braço direito e esquerdo nessa questão de filho, porque quantas madrugadas eu levava o Pedro lá para poder sair para viajar junto com o Juliano. Qual que é o nome dela? É a Cláudia e o Marcelo. Sei quem que é. Cláudia, um beijo para você. Isso, que são pai e mãe ali, totalmente presente, inclusive meus filhos estão lá agora. Sim. Beijo, Lulu, beijo, Pedro, mamãe de vocês aqui, sensacional. Vocês têm muito orgulho dela, não tem? Eu tenho, imagino vocês. Um beijo, meninas. Se Deus quiser, vou fazer por onde ter, né? Não, com certeza. Não, você já faz. Você já faz. Obrigada. E aí eu continuei assim e ele continuou ainda fazendo muito serviço. Como o Juliano tem o serviço dele na rádio também. Sim. Né? Então, assim, nunca a gente tá ali junto. Hoje, eu falo que eu sou... eu tô lá, mas como a gente já está com a empresa montada, agora essa questão do programa, né, tira muito o peso das costas ali. Na hora que você quer, né, na minha época, somar alguma coisa, soma daqui para somar dali, para ver quanto que custou daqui para isso, para aquilo, para você chegar num... Sim. Hoje o programa, você apertou, ele te dá tudo, né, Cíntia? Entendi, então, dá assim, os relatórios. Não, e você só muito, consegue né? fazer isso quando você fez o na unha e entendeu qual é o conceito que tem
tem por trás daquilo e onde que você precisa daquele dado. Não O ano adianta você implantar. o moço foi lá implantar para nós um programa de guincho mesmo específico, a gente custou achar. Depois, uma época, a gente não quis porque estava caro, custou negociar. Sim. E aí, ele chegou na empresa e ficou uma semana com a gente, né? Ele falou para mim, eu nunca vi uma empresa tão bem organizada. Ai, que lindo. Você tem tudo, né? Só que tem que ser assim, Vai né? só Cata aumentar o daqui, sistema. cata dali, Sim. cata daqui. Mas ele falou assim, vocês estão de parabéns. Sim. A empresa muito bem montada. Você tinha todos os dados, só precisava organizar dentro do sistema Sim. que vocês compraram. Só Muito que legal. assim, tava difícil e vai, né? É muito papel, é muita planilha, é Sim, muita não, coisa, exatamente. né? E chega num ponto que você não consegue administrar se você não tem Isso. uma ferramenta ali que automatize aquilo. Isso. Né? Hoje ainda tenho muito papel ainda, nós quando não conseguimos desgrudar completamente, não, sabe? Dá uma segurança, né, o papel. Sim, sabe? Mas assim, já passamos 90%. Ai, que maravilha. Então, assim, hoje, né, eu nem fico lá tanto mais como antes, Não trabalhar depende até de de noite, ficar lá sozinha à noite, Sim. fechando e fazendo isso e Aham. somando, e eu não faço isso mais, né? Entendi. E hoje eu tenho minha vida com os meus filhos, e a gente é um pouco Uber, né, Cíntia? Leva e busca e traz e Não, eu te contei a saga antes de chegar aqui. chega no final do dia, você tá Não, arrebentada. você né? pensa, você fala assim, não, gente, eu não quero mais, eu quero... eu E é preciso. estudo de filho, né? Sim. E é filho na escola, é o estudo que, né, demanda a gente também demais, tem uma né? fase da vida deles que a gente realmente faz esse papel e não tem como não ser assim, né? Porque a gente fala, não, minha época eu ia a pé, não sei o que, não existe isso, gente. O contexto é totalmente E hoje diferente. você é uma dona de casa, que você tem que fazer tudo, porque Não. de vez em quando eu brinco com minha geladeira lá em casa que tá engolindo nós, né? Dessa Porque você parte, não compra. eu não reclamo, porque nunca reclamei, só agradeço, amor. Júnior, muito obrigada. Ele, na verdade, Compra. ele é meio até apegado com essa questão, ele Então. quer ir. No Ele que quer ir. supermercado. Deixa que eu vou, porque eu já sei onde Ótimo. que tá, o que que é, eu nem dou notícia. Tá vendo? A minha mãe, eu acho que eu sou nora dela, porque ela... Júnior, acabou o arroz. Júnior, a lista de compra pra ele, que ela faz, é a coisa Ela mais nem te engraçada. fala. Lá em casa é tudo assim, eu amo que seja assim, Mas que sabe? bom. A gente realmente vive essa parceria de uma forma... Bom. A gente consegue, Muito bom. sabe? Tira um pouco do... E uma coisa que o Júnior detesta é papel, fila de banco, pagar as coisas, organizar essa parte. Então, sempre que eu posso, Hoje também outra eu tiro coisa, um né? pouco dessa carga, assim. Então, que eu tinha muita carga e era esse corre demais dentro da empresa, né? Hoje a gente não vai no banco Não mais, vai. né, Cíntia? Não vai. Eu faço Essa fila que eu tudo falo lá. é muito assim, raríssimo, raríssimo. Né? Hoje você resolve tudo, Sim. tudo, né, pela internet. Aham, Então, assim, exatamente. também tirou o peso de eu ficar lá até tarde, né? Sim. Essa demanda Perder muito diminuiu tempo. um né? pouco. A gente consegue otimizar muito mais o tempo hoje, Entendeu? né? Então, Embora tenha essa voltando correria. naquilo, né? O encontro de toda hora, coisa assim, não. De vez em quando eu falo que a gente trabalha junto, mas eu nem vi ele o dia inteiro. Aham. Né? Porque eu entro e saio, eu vou resolver Sim. uma coisa. E hoje também o meu empenho mais é resolver, porque é problema o dia inteirinho, né, Cíntia? Né? Não, eu imagino, né? Porque vocês são acionados demais. E aí é acionado e aí a pessoa deve ficar desesperada, ligando. Então, Elas mas ligam essa direto, parte elas ligam pra seguradora. É dele, Entendi. entendeu? Eu não atendo muito telefone, Aham. quando atendo eu passo para ele, Sim. é a parte dele. Aí Aham. realmente ele tem a demanda de 24 horas, de madrugada, tudo. Uhum. Já ajudei? Já, mas hoje eu não faço muito não, né? Aí eu sou mesmo do outro lado do problema, o financeiro, Sim. o administrativo, o tudo, né? Sim. Que você tem que desembolar. Porque não é só sentar atrás de uma mesa e pagar a conta, né, Cíntia? Não é muita coisa para chegar até ali, né, na conta. Ah, não, aqui, Né? por tudo que você já me contou, resumindo, gente, case de sucesso. Não tem outra coisa para falar. Por tudo que você me contou, eu tinha uma pergunta para falar, qual que é as dicas que você dá? Você já me falou que você não tem esse problema, então eu já perdi a última pergunta. Então. Vamos para as fotos? Eu quero ver foto. Vamos para as fotos.
A ordem tá bem aleatória. Essa foto aí, é o que eu falei, você dirige. Sim. Eu achei tão engraçado. Para nessa foto só pra eu contar. No dia do podcast, o Júnior falou assim, que o Juliano sai, porque vai até madrugada, né, o podcast. Foi. Ele saiu desesperado. Ai, meu Deus, eu vou ter que acordar a Leda, porque a garagem lá é apertada e ela é que estaciona o carro. Tô entregando. Ah, sinto muito, tô entregando. Eu ri Foi demais. o nosso combinado. Porque você que sabe, como que chama? Manobrar o carro pra entrar na vaga, que é apertada. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, Ele fala isso mesmo. eu gosto, amo isso nele. Ele não tem problema em expor as falhas, as fragilidades, e conta isso com muito humor, né? Imagina ele expor aquela história, várias gafes ele expôs lá no podcast, falando do Hospital do Coração na época, que ele quase que ele desistiu da carreira. E sendo zoado pelo Leonardo, eu amei aquilo. O Júnior sempre falou isso dele. Que ele é uma pessoa que leva isso com muita leveza. Não isso, como né? crítica, né? Não, jamais. Ele mesmo ri dele e acabou. Perdeu a graça de qualquer pessoa falar dele ou se alguém quiser criticar, não. Ele já riu dele. Esse é um grande segredo. A minha sogra fala sempre isso. O grande segredo é a gente rir da gente mesmo. Não, mas não tem peso também, não. Eu falo, Cíntia, que todo mundo tem um dom. O meu dom, eu acredito que é dirigir. Sério? Pensa o que você não vê, o que você está fazendo. Então é mesmo. Não vejo. É mesmo. Não vejo entrar numa vaga, não vejo medida, não vejo nada. Realmente é talento. Porque quando eu vou no centro, eu dou 15 voltas. Se eu não acho uma vaga da faixa ou numa garagem, eu vou embora. Por quê? Primeiro, porque eu não sei fazer valia. Segundo, se eu fizer, depois eles me apertam, eu não vou saber sair. Ah, não, sim. Eu juro. Por favor. Aí eu vou embora. Quantas vezes? Aí eu já falo, Júnior, vamos no centro, que aí se eu desço, você dá as voltas, eu como, faço o que eu tiver que fazer, depois eu vou embora. Ah, faço isso mesmo, tenho essa mas coisa, preciso preferível treinar. você fazer isso do que tem muita gente que tem a carteira guardada, né? Não tem coragem de dirigir. Mas você sabe, deixa parada aí na foto mesmo. Você sabe o que aconteceu comigo? Quando eu tirei carteira, eu tava aqui em Lavras fazia 1 ano. E eu não tinha carro. Então eu tirei carteira e não treinei, não dirigi, não pratiquei. Leda, eu passei anos com bloqueio. Mas tem muita gente. Aí eu comecei a namorar o Júnior, ele tinha um Palio, a gente sempre ri desse Palio que tinha a marcha. Eu lembro do Palio. Você lembra do Palio? Palio Prata, que não. A gente sempre usou esse carro. Sabe, aí o Júnior quebrou a mão. Não vou contar, tá? Como você quebrou essa mão. Fazendo arte. Vou contar. Deu um murro, foi comemorar um gol que ele fez no videogame. Nossa. Deu um murro na janela. Quebrou isso aqui, afundou, teve que fazer cirurgia. Quem foi ser motorista? Na marra. Eu. Providencial. O Júnior com a mão lá, não consegui. Porque antes disso, o meu pé suava quando eu ia dirigir. Tem gente que fala que chega a perna a pular, né? Pulava. Era pra mim um martírio. Aí agora, eu não dirijo em rodovia ainda não perdi esse medo. Quero perder. Mas também fico no comodismo. Mas perdi o medo dessa forma. A moto foi completamente contrária. A gente tirou a carteira e já tinha moto. Aí a moto você moto já deslanchei. Eu ando de moto Mas também, só volta a não foto, gosto. que eu divaguei muito aqui. Era a foto sua, então, dirigindo essa aí é o guincho. Esse é um guincho pesado. Guincho pesado. É esse que carrega caminhão, Aí no esse caso. também. É o mesmo guincho. Qual foi o lugar mais longe que você já foi? Não lembro. Não fui muito longe, não. São Paulo mesmo. É o que eu tô te falando. Na minha época, que eu fico brincando lá na empresa que hoje eu não valo mais nada, sabe? Eu não dirijo pra lugar nenhum mais. Porque hoje, querendo ou não, a gente tem funcionário, né? Tudo. Que então, assim, maravilha chegar acabou venceu na vida, né, gente? É outro gente, nível. Eu não valo mais nada lá, entendeu? Isso é no começo, né? Essa foto eu gosto de guardar, porque essa foto representa muito. Foi muito. Essa aí era eu num guincho, Juliano no outro. A gente lá, se não me engano, eu não lembro o posto que é pra eu te falar aqui agora. E
aí, assim, foi o nosso início mesmo, quando a gente comprou o segundo guincho, né? O primeiro foi o branquinho, o segundo esse pratinha. Sim. Então, assim, isso aí foi o início de tudo. Vocês estão com quantos guinchos? Ai, Cíntia, na média de 10. Um motorista para cada guincho, gente. Ah, pode passar a foto. Não vamos comentar. Não é, porque a gente... Ah, e essa foto eu amei quando eu vi. Eu falei, gente... Pedro, do lado esquerdo. Essa foto Luísa na barriga. Onde é esse lugar? Esse lugar é lá na roça do Deon. Tratores. Tá. Não, eu achei isso tão lindo. Onde o Deon mora, inclusive. Você tava quase ganhando. Fui lá tirar as fotos. A Ele Luísa. é padrinho nosso de casamento. A Luísa estava quase nascendo. Tava, eu acho que eu tava de 7, se não me engano. Tá. É E aí barriga o de 7 Pedro mesmo. tirando a minha foto lá. Não, essa foto é linda demais. Eu nem, né, coloquei foto da Luísa aqui, porque eu quis colocar a fotinha do Pedro aí, né? Essa frase que eu carrego comigo, eu Sim. gosto muito dela, né? O sucesso não depende de onde você veio, mas sim, né, do esforço que você está disposto a investir. Lindo, lindo. Porque É sobre propósito, né? Sobre aceitar o processo para chegar no propósito. Porque não é fácil. Não é, claro que né? não é. Não é. Como eu falei, fácil, não é um salto. Mas hoje o que a gente chegou, eu penso assim, gratidão demais, Cíntia, sabe? Sim. Pode parar por aqui que eu tô realizada. Muito, Maravilhoso. Maravilhoso. Muito, muito. Tem mais? Acabou. Não, Acabou, né? acho que acabou. Leda, gratidão sinto eu. Gratidão por você ter aceitado o meu convite. Por nos inspirar com sua história aqui contada. Eu que, né, vi vocês crescendo juntos. Sim. Como família, como ser humano. Hoje lá, ministros da Eucaristia, o Sim. Juliano contou isso é uma Graças a dádiva, Deus, é um reconhecimento mesmo do valor como ser humano que vocês têm. Eu vou falar aqui para você uma coisa muito pessoal, que é Deus continue abençoando a família de vocês, porque eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo, que Ele esteja sempre presente. Vocês sejam muito honrados, ainda mais do que vocês já foram até aqui. Sim. E eu não falo de financeiro, eu falo de união, de família, de paz, de tranquilidade, né, de convivência harmoniosa, amistosa entre todos ali, seus irmãos, seus pais, os pais dele, e principalmente você, Juliano, Luiz e Pedro. Que vocês sejam cada vez mais abençoados. Muito obrigada. Amém. Muitíssimo obrigada pelas palavras, né? É o que a gente pede a Deus todos os dias, né? Eu falo que a minha semana eu tenho que passar lá no Santíssimo e conversar. Sim. E ouvir. Entregar e ouvir. Ouvir. E é isso mesmo. Eu tenho muita gratidão mesmo a Deus, a tudo que eu, até hoje, né? Que eu tô aqui, que eu cheguei até aqui, como eu te falei. Se parasse por aqui, eu já viajei, eu já curti, eu já, né? Eu já sofri, eu já chorei, eu já... Sim. Tem toda uma experiência que você fala assim, eu vivi. Sim. Né? Exatamente. Eu vivi intensamente o guincho mesmo, né? A gente se entregou. Teve momentos da gente sair de churrasco, sair de festa para ir fazer atendimento, para ir fazer viagens, né? Então, o que é isso? Teve momento da gente falar, não, mas a gente perde festa, a gente perde casamento, a gente perde por causa dos nossos finais de semana. Sim. Mas muitas vezes eu falei isso. Foi o que a gente escolheu. Então, não vamos reclamar, não. Vamos agradecer, porque é desse trabalho, né, que veio tudo isso. Sim. Né? É o que eu falei. Só vive o propósito quem suporta. Quem suporta o processo. Não é isso? É a realidade. É exatamente né? isso. Então, eu assim, acho que o que fica, né, para quem nos ouve é isso. E vocês são o exemplo disso. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Estejam conosco aqui às quartas no Mulheres em Pauta. Um beijo e até o próximo.